em trabalho científico, graduação, mestrado, doutorado, e esse momento a gente tem para conversar um pouco mais sobre os trabalhos acadêmicos científicos, aquilo que tem sido desenvolvido na academia, aquilo que é requerido dos graduandos, e a gente vai iniciar com uma abordagem mais introdutória, inclusive, relacionada aos alunos da educação básica, que são grupos de alunos do ensino médio, do curso técnico profissional, que já pode iniciar o trabalho científico acadêmico. Mas a ideia é que a gente faça uma apresentação bem concisa hoje, bem objetiva, centrada muito mais nas necessidades que vocês irão trazer para mim do que aquilo que eu, de fato, tenho a trazer para vocês. Para quem está me assistindo hoje pela primeira vez, meu nome é Silvia Trajano, eu sou pedagoga, sou pesquisadora, trabalho na área da educação há 20 anos, como professora, como pedagoga, como tutora da educação à distância, sou designer instrucional, tenho um foco bem diversificado na área da educação e que acaba abrangendo algumas questões da vida pessoal, que é o projeto que eu trago também, Pedagogia de Sucesso para Pedagogos e Não Pedagogos. Para pedagogos, que são aquelas pessoas que trabalham na área da educação, que são pedagogos e que querem empreender o seu conhecimento, organizar de forma mais técnica o conteúdo de conhecimento que ela agrega. E para não pedagogos, também para as pessoas que não têm conhecimento da área da educação, que não são da área da educação, mas que ela tem um conhecimento, um gosto, um prazer, e que ela queira empreender, vender como curso, empreender. Então, a minha presença, ela se faz atuante para essas pessoas que percebem que, de repente, gosta muito de cozinhar, mas quer vender esse dom, esse conhecimento, mas não sabe como. Então, com as ferramentas da área da pedagogia, a gente pode fornecer a organização da aplicabilidade desse conhecimento para a parte empreendedora. Então, é dessa forma que eu trabalho. Atualmente, estou focada no trabalho acadêmico-científico, que é uma necessidade que as pessoas que vêm me acompanhando no Instagram e no grupo do WhatsApp, que também está disponível lá na bio do meu Instagram, que participam e eles têm solicitado o trabalho acadêmico-científico. Vejamos o que nós vamos conversar muito brevemente hoje. Falaremos sobre o trabalho científico na educação básica, como uma parte introdutória para falarmos sobre a graduação, no ensino superior e na pós-graduação, mestrado, doutorado. Depois faremos um diálogo de perguntas, se vocês tiverem, questionamentos, complementações também, e por último, o sorteio de 2 sessões de atendimento para elaboração científica, a qual a intenção é que vocês já tenham, de uma certa forma, um tema que possa ser desenvolvido, um projeto, ou um resumo expandido, ou um resumo simples, para ser submetido a algum evento, para já ir alimentando o currículo Lattes de vocês. Ah, Silvia, mas eu não tenho currículo Lattes. Então, isso aí é uma discussão para um outro momento, mas que também teremos. Trago aqui os níveis de estudo para a pesquisa e os seus conceitos e significados. Falando aí um pouquinho da educação básica, que, segundo o artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o objetivo é desenvolver no educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Ou seja, já desde a educação básica, como o nome já diz, educação básica é aquela educação que todos nós já fazemos uma pressuposição que todo brasileiro precisa ter. Ele precisa sair dessa educação básica com minimamente preparo, não só para a vida em sociedade, mas para o mercado de trabalho. Na minha concepção, ele sai para a vida em sociedade formado como um cidadão, conhecedor dos seus direitos e deveres, pelo menos é assim que deveria ser, é assim que deve ser, e, como consequência, preparado para o mercado de trabalho. E muitas vezes o trabalho acadêmico científico é a porta
de iniciar essa projeção que é o objetivo da educação básica de formação para esses alunos, porque é a partir do trabalho acadêmico-científico que o aluno ele vai ter contato com projetos, vai entender o que é o projeto e vai poder utilizar a sua formação e os seus entendimentos para a vida, não só em cidadania, mas principalmente no mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo da educação básica associado ao trabalho acadêmico-científico já desde a educação básica. Eu parto do pressuposto que ele pode ser iniciado em qualquer nível de escolaridade. Tem algumas pessoas, alguns professores que já conseguem implementar trabalhos com projetos já desde a educação infantil. E isso já vai no desenvolvimento do aluno, nas séries seguintes, nos anos seguintes, mas precisa de uma sequência para que isso dê frutos e que sejam produtivos esses frutos. Eu parto do pressuposto que, pelo menos no ensino médio, a partir do ensino médio, minimamente, esses alunos eles já precisam ter contato com a academia, com os trabalhos que são elaborados, o que esse campo vai exigir dele como aluno, como acadêmico, principalmente se esse aluno ele tem a opção ou o interesse de dar continuidade à sua formação na graduação. Se ele não tem esse interesse, é outra coisa, ele vai ter outros caminhos, mas ele precisa ter o conhecimento das possibilidades para que ele possa escolher qual caminho trilhar. Então, a gente traz também aqui o ensino superior, que dentro da Lei de Diretrizes e Bases também, os cursos considerados de graduação são aqueles chamados de bacharelados, direito, administração, turismo, enfim, todos aqueles que não são relacionados para a área de licenciatura ou de tecnólogo são chamados de bacharelados. E aí, os cursos de licenciatura, que são aqueles relacionados à escola, à sala de aula, e não necessariamente a escola e sala de aula, mas também a dar aula. Falo isso mesmo por conta da própria pedagogia. É uma licenciatura, mas que não se exime apenas a escola ou a sala de aula. O pedagogo, quem assistiu às outras lives, os outros aulões aí, já me viu falando que o pedagogo ele é eclético, onde tem educação, tem campo e mercado de trabalho para ele. E a educação está em toda parte, não é só na escola. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se alguém está me chamando aqui para entrar, sim. Então, é nessa abordagem aí. Então, o artigo 45 da Lei de Diretrizes e Bases, ela diz que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangências ou especialização. Ai, Silvia, como assim especialização dentro da graduação? Sim, porque tem algumas graduações que ela tem ênfase em determinadas habilitações. Curso de pedagogia, por exemplo, hoje não é mais assim, existe uma legislação que torna o pedagogo ele um profissional que ele atua em vários campos, em várias áreas, mas antigamente, na época em que eu me formei, por exemplo, havia habilitações. Então, quem se formava em pedagogia, ela poderia escolher se queria se habilitar como administrador escolar. Hoje em dia, não só o pedagogo administra uma escola, mas um outro profissional da área da educação que tenha conhecimento de gestão, uma formação em gestão, ele pode gerenciar uma escola, por exemplo. O pedagogo, ele também poderia escolher a habilitação para magistério das disciplinas pedagógicas do ensino médio, que na época normal, né, onde ainda existe algumas instituições que oferecem o curso normal. Quem dá aula para o curso normal são os pedagogos, que as disciplinas, em sua maioria, são pedagógicas. Então, a habilitação é administração escolar, magistério das disciplinas pedagógicas, outra habilitação, orientação educacional, e a outra habilitação, supervisão educacional ou professor orientador, que é aquele pedagogo que orienta os profissionais da educação a organizar seus planos de aula, a organizar sua metodologia. Na verdade, ele auxilia, dá um suporte necessário para aqueles professores que necessitam de um acompanhamento pedagógico e de algumas questões mais específicas da parte prática didática. Então, havia essas 4 habilitações, hoje em dia não há mais, porque os cursos foram reformulados e quem se forma pedagogo, ele já sai naturalmente com competências para atuar nesses 4 campos.
Assim como a pedagogia, existem outras áreas também. Então, antes, o pedagogo, ele sai formado em pedagogia, mas especialista ou na área da administração, ou um especialista para o magistério das disciplinas pedagógicas, ou um especialista para orientação escolar, ou para a supervisão escolar. Hoje, ele sai um campo de qualificado para atuar nesses 4 campos, e não necessariamente um especialista de uma área ou de outra. Tá? Aí a gente fala também do lato sensu, que é lato sensu e estrito sensu, a gente já está falando da pós-graduação, né? Falamos da educação básica, do ensino superior, agora estamos falando das pós-graduações, que se divide em lato sensu, que significa o sentido amplo e compreende programas de especialização voltados ao mercado de trabalho, proporcionando aos profissionais uma atualização e aperfeiçoamento dos seus conhecimentos e atuação, ou seja, a pós-graduação lato sensu, ela está ligada com a parte acadêmica, mas diretamente com a parte profissional, com a parte de atuação desse acadêmico, desse pesquisador que está não só fazendo pesquisa teórica, mas está associando esses conhecimentos teóricos à sua área prática de trabalho, que pode ser um professor, que pode ser um advogado, que pode ser um administrador, que pode ser um engenheiro, em uma infinidade de áreas, dependendo da formação da graduação, que a gente chama de formação inicial, e as pós-graduações, lato sensu e estrito sensu, é a formação continuada. Né? Então, temos uma formação inicial aí na graduação, e às vezes, na educação, no ensino médio, a partir dos cursos técnicos, uma ênfase mais complementar dessa formação inicial no ensino superior, que forma para uma profissão, e depois essa formação continuada aí nos níveis de pós-graduação lato sensu e estrito sensu. O estrito sensu, no sentido estrito, ou sentido limitado, que é o que significa a palavra, é um termo utilizado para se referir aos cursos de pós-graduação que compreende programas que são focados em áreas mais específicas, relacionadas ao meio acadêmico, mas também profissional. Meio acadêmico são aquelas pós-graduação estrito sensu que a gente chama de mestrado ou de doutorado. E essas áreas, elas são acadêmicas, mas elas também têm um viés profissional. Se divide em cursos que são acadêmicos, cursos de mestrado acadêmico, cursos de mestrado profissional. Elas têm algumas similaridades, mas têm focos de atenção diferentes, que a gente vai ver daqui a pouco. Por isso que a palavra profissional, ela está negritada aí, diferenciando e, ao mesmo tempo, associando um pouco a característica do mestrado ou do doutorado profissional ao lato sensu, que é a especialização de até 360 horas, que atende à necessidade da formação continuada, dando continuidade ao cara que se formou lá no ensino superior para a vida profissional. Aqui conceituamos, vamos agora nos ater nesse quadro aqui, que eu tentei fazer um resumo para ser bem objetiva no trabalho científico do que se diz respeito à graduação, mestrado, doutorado, iniciando ali na educação básica, que é o cara que já deveria chegar preparado com essa predisposição para o ensino superior. Então, na educação básica, mais focado aqui a gente no ensino médio e no curso técnico, onde, de fato, precisaria começar a iniciação científica, ou melhor, a iniciação à pesquisa, a partir de projetos. Não projetos necessariamente do aluno, mas projetos da escola, projetos propostos pelo professor ou de qualquer outro profissional da escola que perceba interesse ou necessidade, que às vezes parte da necessidade não do interesse da escola, mas da necessidade da escola de ter algo a ser resolvido. Então, esse projeto, quando bem trabalhado e articulado com a comunidade escolar, ele visa desenvolver e consegue desenvolver naturalmente as competências do aluno para a pesquisa, consegue propor e trabalhar junto com ele resoluções de problemas, dos problemas da comunidade escolar, que muitas vezes também parte da realidade do aluno, porque ele faz parte dessa comunidade escolar, visa e consegue trabalhar com um senso de coletividade, o trabalho comum, e nesse trabalho coletivo se desperta o senso crítico,
diferenciando o aluno do senso crítico e o entendimento para o senso comum, dá opinião, fala sobre os conceitos da ciência e as teorias, ou seja, as fundamentações que darão base para aquilo que se pensa, para aquilo que se lê e que se traz para a realidade prática. Outro passo importante dentro da educação básica, quando se trabalha com iniciação à pesquisa, uma proposta de trabalho, a partir dos projetos, é trabalhar com seminários. Porque, veja bem, se como professor ou como, de repente, alguém que trabalha na biblioteca e quer desenvolver um projeto de leitura, um projeto de organização escolar, a partir das demandas e das necessidades e dos problemas da escola, você pode conciliar com outros profissionais nesse mesmo problema, nessa mesma temática, sendo que cada profissional ou cada professor, ele pode olhar em ângulos diferentes para esse mesmo problema. Vai trabalhar sobre a falta d'água. A escola tem faltado água, bastante água, né? Por que tem faltado bastante água? Que problemas agrega para a instituição, para a escola e para a comunidade essa falta d'água? Não deixa de ter aula, quando tem aula fica uma situação mais precária porque os alunos precisam levar água de casa ou precisa sair mais cedo. Muitas vezes o que acontece, a gente deixa de ter aula nos dias que precisamos ter por causa da falta d'água, e depois os professores eles precisam repor, gerando uma desarticulação do cronograma da escola, enfim, uma série de problemas. Então, pode-se trabalhar a parte social, da necessidade, da importância da água, por que a falta da água, o que tem acontecido para faltar água naquela região. Isso vai gerar questionários, vai gerar perguntas para a gestão, perguntas para outros profissionais, pergunta para a comunidade, se falta água na escola, de repente falta na comunidade, o que tem acontecido. Então, cada profissional, cada área de conhecimento pode olhar para esse mesmo problema com foco voltado para a sua área de conhecimento. Professor de matemática, né? Tem faltado água, mas quando tem água, qual a quantidade de utilização de água que a escola consome? Por que tem faltado água? Será que a gente está consumindo muita água? Quantos mililitros de água são consumidos? De quanto em quanto tempo? Isso dá base para levantamento estatístico. Levantamento estatístico você já pode associar com outras áreas da ciência para entender, para fazer a leitura de gráfico, interpretação dos gráficos, que também precisa de uma interpretação não só quantitativa, como qualitativa, e isso vai dar margem para o professor de português trabalhar a descrição dessa análise de gráfico, interpretação de texto, interpretação de gráfico, escrita. Veja bem, é uma série de coisas que o próprio professor da área, ele vai olhar a temática e ele vai saber o que ele vai trabalhar naquele viés, naquela temática. Isso tudo a partir da educação básica, a partir, no meu olhar, minimamente do ensino médio, que é o nível de escolaridade, o ano de escolaridade tão importante, que é a última etapa em que deve e precisa preparar um cidadão para a vida e, como consequência, para o mercado de trabalho. E aí, no seminário, quando você faz um projeto grande, onde cada pessoa, cada grupo de educadores fica com uma fatia diferente do olhar dessa temática, você pode pedir isso durante as aulas, durante as atividades na escola, para que o aluno, essa pesquisa direcionada, e ele vai fazer a pesquisa em grupo, o ideal é que seja sempre trabalhado em grupo, e vai trazer para você a pesquisa ou o olhar que ele teve e vai apresentar num formato de seminário. Esse formato de seminário vai ensinar os alunos a escolher o olhar e a temática, um subtema dentro daquela temática que já está sendo trabalhado. Vai orientar os alunos a entender como trabalhar com fontes de pesquisa, entender que a internet, ela, de uma certa forma, ela agrega muito valor, mas ela também é terra de ninguém, não é tudo que está na internet que a gente pode utilizar. Como que a gente vai filtrar isso? Como a gente vai reconhecer conteúdos que são importantes para essa pesquisa que eu estou desenvolvendo? Vai ensinar o aluno a trabalhar com método, com passo a passo, depois que ele observa o problema, vai em campo, entrevistar, perguntar, buscar
organizar essas ideias e depois descrever quais foram os caminhos que ele chegou até aquela resolução. E isso tudo em grupo. E até no momento em que ele vai apresentar os conhecimentos que ele consolidou a partir desse trabalho realizado com a escola, ou com um professor, ou com um outro profissional da área dentro da escola. Quando eu falo da área escolar, porque qualquer profissional dentro da área escolar, ele está apto a desenvolver um projeto, desde que ele saiba, desde que ele entenda o que ele quer, com grupos de alunos de anos de escolaridade diferentes e sempre associado à comunidade escolar. O que é a comunidade escolar? São as pessoas que estão na escola, e essas pessoas envolvem os responsáveis, envolvem os próprios alunos, envolvem os professores. Então, não é uma tarefa específica em que só o professor pode desenvolver. Pode ser desenvolvido pelo professor, mas também com outros profissionais que se sintam à vontade e que perceba e enxergue, inclusive nos alunos, competências que precisam ser desenvolvidas ou que eles já possuem e que muitas vezes nem eles ainda perceberam, associados aos profissionais da escola, aos professores. Esse seminário ele pode ser desenvolvido no formato de pôster ou banner, e se retrata e se resume ao resumo, que pode ser expandido ou um resumo simples. Então, esses resumos eles podem ser submetidos a eventos, são muito bem-vindos. Quando aprovados, normalmente em eventos, as pessoas que submetem resumo simples ou resumo expandido em formato de banner ou em formato como se ele fosse um artigo, não é um artigo porque ele está incompleto, ele está na sua fase inicial de perceber os problemas e de fazer o levantamento do que está acontecendo. Ele é muito bem-vindo e quando ele é apresentado aos eventos, normalmente as pessoas que têm ele aprovado precisam apresentar. Aí essa apresentação ela é em forma de pôster ou de banner. Isso já pode ser iniciado no ensino médio, dentro da sua disciplina, dentro da sua área de conhecimento, dentro da sua área de formação, seja ela qual for, não só dentro da escola, mas também aqui no mundo aqui fora, porque você também pode ser um pesquisador, mesmo estando fora da escola, mesmo estando fora por enquanto da área acadêmico-científica, porque até para você entrar na área acadêmico-científica, você precisa ter minimamente alguma produção, e já pode começar essa produção por aí. Terminou o ensino médio, não fez, terminou o ensino superior e não fez nada, nunca é tarde para começar. Estamos aqui para isso. Que tipo de escola que trabalha nesse formato que eu trago para vocês? Normalmente são as escolas integradas e as escolas organizadas por área, que trabalha com um projeto voltado para a escola toda, que envolve a escola toda, ou por áreas que é quando um professor ou um educador percebe que ele pode propor um projeto trabalhando com os alunos ou trabalhando com a própria comunidade escolar. Então, ele propõe, dentro da sua área de conhecimento, dentro da sua disciplina, você pode propor um projeto a ser trabalhado com os seus alunos e, à medida que ele vai tomando proporção, ele começa a abraçar a escola, porque o ideal do projeto é que todos da escola estejam envolvidos nele, para ele dar certo de verdade, para ele ser executivo e não só algo que fique no papel para dizer que fez, né? Então, aí no item 3, a gente fala do projeto temático, que surge sempre a partir de um tema, o que não significa que está amarrado ali e que outros professores e outros profissionais não possam atuar com o seu olhar, com a sua vivência, com a sua formação ou não, porque quem não tem formação também tem muita experiência de vida para agregar os projetos e também pode desenvolver projetos. E também pode sair num formato de relatório de trabalho, quando você pede o aluno para fazer um relatório daquilo que ele conseguiu levantar durante o período da apresentação ou da pesquisa que ele fez ali, mediante aquilo que você pediu. O que você pediu pode ser parte do projeto. Você tem uma sala com 30 alunos, você divide em 6 grupos, cada grupo com 5 alunos. Cada um desses grupos vai trazer uma perspectiva diferente sobre uma temática que você quer trabalhar. Ou seja, eles vão alimentar o seu projeto, que na verdade não é seu,
passa a ser dos alunos, porque eles precisam opinar, eles vão trazer opiniões, eles vão trazer os resultados da pesquisa, eles vão trazer perguntas e questionamentos que nem sempre terão respostas, mas que já começa a suscitar aí o pensamento crítico e político para as discussões que serão desdobradas não só no conteúdo da aula, da matéria ou da escola, mas que ele pode levar para a vida depois no ensino superior. Aquela ideia, que isso ajuda também até na vocação, na escolha da vocação, naquilo que ele quer como profissão na vida. Então, são esses itens que podem ser apresentados já falando sobre a iniciação à pesquisa na educação básica, no formato de seminário, no formato do projeto temático e no formato do relatório de trabalho. Isso aí é a iniciação à pesquisa, a partir dos projetos, que não é um projeto para cada aluno, mas um projeto que envolve a participação dos alunos, cada um com seu viés, com a sua especificidade. E aí eles vão revelando os talentos deles. Quando ele chega no ensino superior, ele já tem mais ou menos o que ele quer. Até a escolha da graduação, se ele optar em fazer a graduação, não ficar no curso técnico, porque isso é escolha, ele já vai procurar o curso querendo entender se aquele curso que ele escolheu é aquilo mesmo que ele quer, porque ele já desenvolveu o senso crítico dele lá na iniciação à pesquisa com os trabalhos com o projeto desenvolvido. Ele já tem uma percepção, uma maturidade diferente do que normalmente acontece quando os alunos começam a procurar ou a pensar na profissão. Vai fazer a graduação sem saber direito o que ele quer fazer, ou porque o pai ou a mãe indicou, ou por ser referência pai e mãe, e ele não conhecer outros caminhos. Então, o projeto lá no ensino médio já começa a sinalizar para ele que existe um leque de possibilidades e que ele não precisa ficar apenas naquela formação que ele conhece, que é a que normalmente tem na casa dele ou nas proximidades dele. Isso é dar oportunidade de crescimento, oportunidade de escolha, para que quando ele defina qual a graduação, qual caminho que ele vai tomar, ele já tem em mente o que ele quer fazer. E quando ele sabe o que ele quer fazer, é melhor ainda, porque significa que ele já tem, não tema, mas ele já tem o assunto que ele quer desenvolver na graduação para o TCC. Isso é fundamental. E aí, dentro da graduação, que aí a gente já fala da iniciação científica, não a iniciação à pesquisa, mas a iniciação científica, ele vai trabalhar não só com projeto, e aí só lembrando do que eu falei nos outros aulões, não vou me aprofundar nisso, porque já está tudo muito bem explicado nos outros aulões. O projeto é diferente do planejamento, mas aqui na iniciação científica ele trabalha com os dois. Dependendo da graduação, ele pode trabalhar em um só, ainda com o projeto, que vai se desdobrar em planejamento lá no finalzinho ou quando ele for fazer a pós-graduação. É normal ele começar com o projeto, para ele organizar as ideias dele, entender o que ele quer, saber o que ele quer, colocar no papel essa organização de planejar. E na parte do planejamento é aquela parte em que ele já vai executar aquilo que ele projetou, aquilo que ele planejou. Então, planejamento é a parte em que ele continua organizando as ideias, mas fazendo. Ele está fazendo e está vendo e fazendo os ajustes dele passo a passo. Então, isso se configura, se consolida no TCC, no trabalho de conclusão de curso, que pode ser também um post ou banner, que pode ser submetido enquanto você organiza esse trabalho no seu ensino superior, na sua graduação, como uma parte do resumo a ser apresentado em eventos. Ai, Silvia, mas isso aí pode caracterizar autoplágio. Veja bem, quando você faz um curso de graduação, que o seu trabalho de TCC é uma monografia, é um relatório de pesquisa, é um artigo, o resumo ele é apenas a parte inicial em que você está buscando o que vai desenvolver, organizando as suas ideias. Então, quando você desenvolve o artigo, ou o relatório, ou a monografia mesmo em si, o seu trabalho ele já tomou um rumo
que é muito diferente do resumo. O resumo é só resumo, o resumo é só ideia. É aquilo que você está projetando e que ainda não executou. Depois que você executa, os resultados que você também precisa definir e descrever no seu artigo, no seu relatório ou na sua monografia, eles não estão presentes no seu resumo ainda, porque o seu resumo, esse do pôster ou do banner, ele é uma fase inicial em que você ainda está amadurecendo a ideia. Então, você pode submeter sim, e isso não é autoplágio. Quando você vai para a parte do artigo, o que é o artigo, na verdade? Quando o seu TCC é um artigo, só para relembrar, quando você está na graduação, o que você entrega como trabalho de conclusão de curso não é o que você escolhe. Ah, eu vou escolher entregar um capítulo de livro, ou eu vou escolher entregar um artigo, vou escolher entregar uma monografia ou um relatório de pesquisa. Quem define é a instituição. A instituição vai dizer, lá no projeto pedagógico do curso, que o aluno, ao terminar o curso, como requisito parcial ou como requisito para complementar o grau, ele precisa entregar uma monografia, ou ele precisa entregar um relatório de pesquisa, ou ele precisa entregar um artigo. Um TCC no formato de monografia, de relatório, de artigo ou de resumo. Cada etapa em que você desenvolve, quando você submete para um evento, isso também traz retorno para dizer para você se você está no caminho certo ou não. Porque se você foi reprovado num evento, significa que é necessário rever muitas coisas. E tem muitos eventos interessantes que, quando reprova o aluno, um trabalho de aluno, um trabalho acadêmico, que não precisa ser aluno para submeter um trabalho, mas quando reprova, eles diz lá o apontamento por que foi reprovado aquele trabalho. E isso acrescenta. E mesmo se não disser nada, isso já acrescenta, já vale de experiência, porque você tentou, já teve um retorno, foi negativo, mas você já sabe que precisa melhorar. E isso faz com que você aumente a sua criticidade, e aí é necessário inteligência emocional, que por você ter um trabalho reprovado numa submissão, não significa que seu trabalho está ruim, que você não está entendendo nada, significa que você precisa rever alguns pontos. E aí você vai requerer mais a atenção do seu professor, do seu orientador, ou até de pessoas leigas, que você vai escrever e vai pedir para que elas façam a leitura, e se elas entenderem o que você escreveu, elas vão apontar para você, ó, tá bom nisso, tá bom naquilo. Se elas não entenderem o que você escreveu, significa que realmente seu trabalho precisa ser revisado de um modo geral. Mas isso não é motivo para se depreciar ou para cair em tristeza. Pelo contrário, é onde você vai buscar força e fôlego para emergir e para retificar, buscar apoio, buscar ajuda, buscar orientação para reelaborar o seu trabalho, tá bom? Então, aqui no ensino superior, são esses caminhos da iniciação científica, pode ser um pôster ou banner, não é comum isso acontecer na graduação, normalmente, mas pode acontecer, não só esses itens aqui que eu estou delimitando como TCC, mas outros que a instituição tiver criatividade, né? De repente, o próprio seminário de apresentação não vai querer um trabalho escrito, mas, de repente, em tópicos e só a sua apresentação, isso também pode ser caracterizado como TCC, é a instituição que vai dizer o que você entrega para ela. Aí, se você faz um curso de graduação que tem algumas áreas que nem pede trabalho de conclusão de curso, você, de uma certa forma, querendo dar continuidade, já sai com um passo atrás em relação a outras formações, porque muitas, ou se não, a boa parte delas, solicita ou pede a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Por quê? Para já ir preparando você, caso queira dar continuidade aos estudos, no mestrado, no doutorado e no pós-doc. Se você não tem isso na graduação e não teve na educação básica, em que momento você terá? Não terá. Ai, Silvia, realmente não terei, eu não tenho interesse em fazer pós-graduação, em dar sequência na minha carreira acadêmica. Tudo bem, é uma escolha, é uma opção. E muita gente dá certo na vida também, tanto quanto as pessoas que estão aí fazendo ou dando continuidade
dos seus estudos. Mas para aquelas que querem seguir a carreira acadêmica, faz muita falta fazer o TCC. Eu sei que é doloroso, que é sofrido, que, no fundo, quem continuar me acompanhando vai ver que não é bem assim. Não tem esse sofrimento, não há necessidade desse desgaste todo que muitas vezes o aluno tem, porque procrastina e muitas vezes ele subjuga o conhecimento que ele tem. Ele acha que ele não sabe, ele acha que ele não consegue. E não é nada disso. Mas a gente vai ver isso mais para o futuro. Aí, chegando aqui na pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, a gente vai falar das formas de entrega desse trabalho de conclusão de curso. Na especialização ou no MBA, que tem a sua diferença, o MBA ele é mais focado para a área administrativa, para business, para empresarial, e as demais especializações para bacharelado, para a parte das licenciaturas, para os tecnólogos, para outras áreas diferentes dos business, de empreendedorismo, da administração, outras desse foco mais gerencial de corporativismo empresarial. Você tem te provocar o aprofundamento de áreas, ou seja, você vai se aprofundar no mercado de trabalho, naquela profissão que você definiu e que você escolheu lá no seu curso superior. Então, aqui, quando você chega na especialização, parte-se do pressuposto que você passou pelo TCC. Nem sempre, como eu falei, tem algumas graduações que não solicitam o TCC. E aí, quando você chega na especialização, o que eu falei de um passo atrás em relação aos seus colegas, que fizeram outras formações. Você chega aqui sem ter conhecido a organização do trabalho acadêmico, sem ter desenvolvido esse senso crítico, diferenciar o senso comum da opinião para o conhecimento das ciências, para a parte teórica e de fundamentação, e isso vai te causar um desgaste, porque vai precisar correr na frente, não é nem correr atrás, porque atrás estão os seus colegas em relação a esse desenvolvimento de pesquisa, e você tem que correr na frente, porque não viu, não desenvolveu o TCC. Então, graças a Deus, o meu curso de graduação, ele não pede TCC, ele não pede trabalho de conclusão de curso. Legal, se você não quer dar continuidade acadêmica para a carreira científica, não está perdendo nada. Mas se você quer, você está perdendo muita coisa, sim. E aí, se isso já aconteceu na sua vida, é interessante você começar, desde agora, a estudar, a pesquisar, a descobrir como é que funciona essa estrutura, para quando você chegar na especialização ou na busca ou na tentativa do mestrado, lá do processo seletivo do mestrado, você não ter tanta dificuldade para conseguir aprovar um projeto, uma ideia sua que você acha que tem relevância, que tem credibilidade. Então, aí na especialização, o que é o TCC? Como se consolida o TCC? É iniciação científica, a partir do planejamento. Se lá na graduação era projetos ou projeto e planejamento, aqui o foco fica mais direcionado a planejamento, ou seja, a execução. Você escreve, executa, escreve e volta para a execução. Executa, escreve e volta para a execução. E a teoria junto, né? As fundamentações teóricas, porque tudo que você afirma na tua escrita acadêmica, você tem que trazer um teórico para dizer, não sou eu que estou dizendo, não, é ele, porque a relevância social do seu trabalho, da sua ideia, ela é importante, mas a sua escrita ela tem que estar alinhada a um teórico. Porque o que a gente diz, se a gente não tem um teórico, um estudo por trás, é senso comum. Sou eu que estou dizendo. E eu estou dizendo da onde? Eu estou partindo do achismo, eu estou partindo da minha opinião. A minha opinião, meu achismo, ele não é válido para o mundo acadêmico. Então, por isso, eu preciso fundamentar. Se eu estou afirmando, eu tenho que trazer. Segundo fulano, eu digo isso, eu afirmo, porque segundo fulano, segundo teórico, segundo a fundamentação, o artigo tal, o capítulo tal, isso é indispensável quando a gente começa a escrita acadêmica. Então, aqui eu suprimi o poster ou banner, o resumo simples, expandido no formato de projeto, mas isso não quer dizer que isso também não possa ser pedido no TCC. É menos comum, mas pode acontecer que na especialização ele peça
o curso, o projeto de pedagógico do curso, ele peça para você elaborar assim, um resumo expandido, ou um resumo simples no formato de pôster para apresentação, para te dar o título de especialista em determinada área. Depende muito do curso, depende muito da organização e da estrutura do projeto pedagógico do curso. Então, por isso que eu risquei, mas não quer dizer que esses itens eles não possam também se consolidar como trabalho de conclusão de curso de uma especialização. Mas é mais comum o artigo, principalmente se for na área das licenciaturas. Pode ser o artigo, o relatório de pesquisa, aí eu coloquei 2 aqui. Por quê? E a monografia? Tanto o relatório de pesquisa quanto a monografia não tem tantas diferenças de um e de outro, que é onde muitas vezes o aluno se perde, que eu não sei onde eu vou como é que eu vou começar o meu trabalho monográfico. Existe lá a organização dos itens, como você começa, como você desenvolve, como você organiza, como você finaliza, né? E traz ali as suas considerações finais, as referências e tudo. Mas a monografia nada mais é que um relatório, você contar para o outro, para o seu leitor, o que você fez, o que você pesquisou, qual foi o porquê que você começou a pesquisa, qual foi o objetivo da sua pesquisa, como você desenvolveu a pesquisa, quais foram os resultados que você conseguiu com essa pesquisa, essa devolutiva, como ela será dada para a sociedade, que é a parte lá das suas considerações finais, e dizer se você conseguiu alcançar o objetivo inicial da sua pesquisa e os referenciais teóricos que te indicaram ali o caminho para que o seu trabalho não se torne um senso comum, mas sim um trabalho acadêmico-científico. Então, a monografia, você faz essa descrição nessa narrativa, que também é considerado ou chamado de relatório de pesquisa. Mas algumas instituições preferem chamar de monografia e outras já chamam de relatório de pesquisa. Coloquei aqui o número 2, porque se você fez lá no ensino superior a sua monografia, conseguiu desenvolver a sua monografia, o seu relatório de pesquisa, o seu artigo, aqui na especialização você vai aprofundar, porque agora você está na parte prática, você parte-se do pressuposto, isso não é regra, que você está trabalhando na área da sua formação inicial, que você fez no curso superior. E você trabalhando, você tem um outro olhar. Enquanto lá no curso superior, no ensino superior, você viu as teorias e as fundamentações e uma hipótese do que poderia ser o campo, aqui na especialização você está em campo, você está vivenciando, então a tua escrita muda. E aí você traz a monografia que você desenvolveu lá na graduação, mas eu vou usar o mesmo. Não, não é para você usar o mesmo, não é para você se autoplagiar, mas você vai ter a referência de como você começou e do que mudou das coisas que você colocou ali na sua monografia da graduação. E muda muita coisa, porque lá você era uma outra pessoa, era um outro tempo, era um outro nível de maturidade, eram outras ideias, outra perspectiva, uma perspectiva mais teórica. E agora você vem para uma perspectiva mais madura, de entendimento, você está imerso, porque muitas vezes você está na prática daquele trabalho, e você está mais maduro para esse desenvolvimento. Então, vai utilizar, sim, a monografia da graduação, não é para replicar, mas é para olhar para ela e ver o que mudou, como o seu texto vai mudar, e vai mudar, não é para você só ajustar algumas coisas, mas para você reescrever com base naquilo que você já começou lá na graduação. E quando a gente entra na pós-graduação, que aí também é uma outra formação continuada, estrito sensu, o mestrado e o doutorado, também risquei aí alguns itens que não são comuns dentro do mestrado, mas, de novo, vai depender do curso, vai depender da área. Os que são mais comuns é o projeto de pesquisa, que você já precisa dele para entrar. Se você não tiver esse projeto de pesquisa, você nem entra. Você precisa mostrar
não só submeter o projeto de pesquisa, ter um currículo Lattes organizado e que, de preferência, já tenha alguma produção acadêmica. Então, se não tem, Silvia, eu me formei, já tem 10 anos, eu fiz a graduação, não quero fazer especialização, eu já quero pular direto para o mestrado. Há 10 anos atrás, muitas instituições, ou nem todas, ainda faziam monografia. Então, você já precisa pensar aí esse seu projeto com esse olhar focado para a metodologia da pesquisa. O que é a metodologia da pesquisa? São os passos que você precisa conhecer e desenvolver para organizar o seu projeto. E aí, o segundo passo, você tendo esse entendimento, ainda que superficial, pensar qual é a área do mestrado que eu quero entrar. Qual mestrado que eu quero fazer? Pode ser, vou fazer mestrado porque eu quero dar sequência à minha carreira acadêmica, mas você não sabe nem a área, você não sabe nem que mestrado você quer fazer. Se pensa assim, você já elimina as suas possibilidades de ingresso, porque você tem que entender o que você quer para você, o que você quer entender para a sua vida e para a organização do trabalho acadêmico científico. Então, organiza o projeto, tenha na sua mente como é um projeto, o que é um projeto, olha para dentro de si, olha para a sua graduação, o que você fez na sua graduação que você gostou para caramba e que você vem aplicando isso na sua vida sem perceber, porque a gente às vezes não se percebe, precisa de outra pessoa de fora para chamar a atenção de vocês em relação a isso, e aí você vai associar esse projeto a esse interesse que não pode ser partir só do seu interesse. Tem que ser algo que te incomoda. E que, se te incomoda, tem que incomodar outras pessoas, tem que incomodar a sociedade, tem que ser importante para a sociedade, tem que ser relevante. A partir disso, você vai procurar editais de programas de mestrado. E o que eu estou falando para o mestrado, ele já serve para o doutorado também. Programas que oferecem vagas, oportunidade para aquilo que você está predisposto a passar 2 ou 4 anos da sua vida estudando, pesquisando, indo em campo, coletando dados, informando, submetendo, sendo rejeitado, submetendo de novo, mas aprendendo sempre. Isso é importante. Fazendo isso, esse seu projeto, aí sim, ele pode ser submetido e pode acontecer de, na primeira vez, você conseguir o acesso, que não é comum, e aí eu já vou falando que não é comum para te tranquilizar, porque a reprovação, como eu falei, ela não é o fim do mundo, ela serve de aprendizado. Principalmente quando a banca ou quando a instituição, ela dá devolutiva, ela diz para você por que você não foi aprovado. Isso é muito legal. E, às vezes, mesmo quando ela não te diz isso, vale a pena você procurar a instituição e, de repente, perguntar. Um não você já tem. Se ela te responde, isso fica bacana, porque vai ajustando, vai adequando o seu trabalho para uma outra oportunidade. Isso é fundamental. Às vezes, a gente submete um projeto de pesquisa com várias documentações relacionadas à titulação, não ganha a aprovação, a instituição pede para você buscar o material, porque senão será descartado, e aí a pessoa não foi aprovada, nem liga. Não foi aprovado mesmo, deixa descartar. Às vezes, esse documento que foi entregue lá por você, ao buscar, ali tem as indicações do porquê não houve aprovação. E é o material que você vai utilizar para novas submissões. Tudo é crescimento. A gente não pode pensar que são perdas, perda de tempo, porque nunca é perda, você está sempre agregando conhecimento, organizando as suas ideias e tudo tem também o seu momento certo. Então, na pesquisa científica, você vai desenvolver dentro do mestrado a dissertação e até você chegar, já inicia, né, a submissão para ser aprovado com o projeto pronto, que você já deve ter amadurecido, se foi lá na educação básica, no ensino médio, ótimo, ele só foi melhorando no ensino superior, ele só foi tomando forma na especialização e agora no mestrado, quando você submete ele em formato de projeto, tá, chuchu, beleza. Seu projeto é aprovado, você passa para a parte de apresentar esse projeto, você está tranquilo que você já domina isso desde lá da educação básica ou do ensino superior,
ou se não correu na frente para conseguir entregar isso na especialização. E aí agora você vai lá, apresenta com muita segurança, e é essa sua segurança no tema em que está apresentando é que a banca avalia você. Não só em relação a isso, mas em relação às produções que você fez no decorrer da tua vida acadêmica. Então, gente, se está fazendo graduação, se tem filhos, sobrinhos, netos, que está aí na educação básica, provoca a escola, estimula os professores ou o próprio aluno para que ele comece a ter um olhar focado aí para projeto, se ele também tiver interesse para a vida acadêmica, para a carreira acadêmica de pesquisa, porque se não tiver, não precisa, tá? É totalmente desnecessário. Dando seguimento aí ainda no mestrado, que também serve para o doutorado, esse projeto de pesquisa no acesso, ele, ao longo do curso, ele vai ver disciplinas, vai ver conteúdos, em cada uma das disciplinas será solicitado para que ele faça resenha, trabalhos de apresentação, o próprio seminário, subprojetos, e ele já pode pensar nisso, organizando aquilo que ele quer como temática, a dissertação ou para a tese, e ele vai escrever desenvolvendo os trabalhos, vai ser entregue os trabalhos para cada área de conhecimento, para cada disciplina que for solicitada, atendendo a disciplina que foi solicitada, mas com aquele olhar, com aquela perspectiva na temática, sempre envolvendo a temática que ele quer nesse desenvolvimento de trabalho. Ah, Silvia, isso é muito difícil. Não é, não. Isso não é difícil, não. É mudar o seu olhar, a sua perspectiva, para você entender como as coisas elas podem se adaptando àquilo que você quer, ao mesmo tempo em que você também se adapta às situações e às circunstâncias que te são solicitadas. Isso não é difícil de fazer. Então, cada vez que você elabora um trabalho para entregar para uma disciplina, aquele trabalho ele pode ser reorganizado para uma submissão. Ele pode ser reorganizado para um resumo expandido, ele pode, dependendo da densidade do trabalho que te foi solicitado, que você conseguiu desenvolver, um artigo, e pode, inclusive, ser, partindo de um artigo, ao invés de ser artigo, ser um capítulo de livro. Cada um desses trabalhos que você vai organizando, se consegue colocar o viés da temática que você quer como dissertação ou como tese para o seu doutorado, cada um desses artigos que você faz, porque são várias disciplinas, então várias disciplinas será gerado vários trabalhos, ou vários artigos, ou vários capítulos. Esses capítulos eles também podem compor a sua dissertação. Ou seja, você já pode organizar o seu olhar para o seu trabalho de dissertação ou de doutorado. Ah, Silvia, mas como é que eu vou fazer isso? Porque às vezes o professor ele pede um trabalho A, um trabalho B, e depois a cabeça da gente vai mudando, como você mesmo já falou, você vai olhar para o seu artigo ou para o trabalho que você submeteu ou que você elaborou lá, sendo solicitado pelo professor. Quando chegar na época de fato, elaborar o relatório de pesquisa para a dissertação ou a dissertação em si, você vai adequar para aquela realidade do momento. E é aí que está o grande pulo do gato, porque é aí que você cresce, é aí que você aprimora, é aí que você ganha a segurança necessária para vender a sua temática e os seus interesses em relação à temática que está desenvolvendo como pesquisa, inclusive para a banca, que você vai precisar defender a sua dissertação ou a sua tese. Tentei consolidar tudo nesse quadro, vou disponibilizar isso para você no grupo de WhatsApp, conforme eu venho fazendo, e aí eu também coloco aqui as observações que no ensino, na educação básica, a pegada da iniciação à pesquisa ela é mais prática. E a duração de tempo depende, porque se você faz um curso técnico a nível médio, dependendo do curso técnico, ele pode durar 2 anos e meio, ele pode durar 3 anos, ele pode durar até 4 anos, depende do curso técnico. Se na graduação, a pegada ela é mais teórica, e os cursos, eles
duram em média de 3 a 10 anos, depende do curso. Tecnólogo, normalmente por volta de 3 anos, né? Se for um curso mais voltado para a área de medicina, ele já se prolonga por mais tempo, então depende. Na pós-graduação, o lato sensu, a pegada ela já começa a ser prática, que é associada à vida profissional. Então, ela é teórica e prática. E o curso ele dura, em média, de 6 a 2 anos. O que define a especialização é a carga horária, mínima de 360 horas. Agora, a gente presta atenção. Tem cursos que são ofertados de 360 horas que não são especializações. Você precisa verificar com a instituição. Quando é especialização, normalmente a instituição diz curso de especialização de 360 horas, que às vezes a oferta é de 360 horas, mas o curso ele não foi autorizado a funcionar como especialização. Ele não é uma especialização, apesar da carga horária. Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. A estrito sensu, o mestrado, normalmente a pegada é teórico, prática e científica. Não que as outras não sejam, mas aqui o rigor científico acadêmico ele é mais denso e a duração é, em média, de 2 a 3 anos. No doutorado, a pegada também é teórico-prático-científica, com um aprofundamento maior do que você viu no mestrado, porque você vai ter o dobro do tempo para estudar ou para dar sequência naquilo que você começou, né, no mestrado, ou que você deu continuidade desde a graduação no mestrado. Então, no doutorado é onde você realmente se torna doutor naquilo que você está propondo para a sociedade. E aí a pegada é entre 4 a 6 anos. Depende da área, e tem algumas áreas que pode ser um tempo até um pouco menor. Então, é isso aí. Algumas dúvidas principais sobre o TCC e acesso à pós-graduação estrito sensu. Então, o que é um TCC e como ele funciona? Isso eu já respondi nos nossos aulões anteriores, então peço para vocês dar uma checada lá. Qual tema devo escolher? Aquele que você sentir prazer, não só prazer, mas que você percebe que tem uma carência profissional da necessidade de perguntas, de uma inquietação que precisa ser respondida, não só para você, porque não é comum só a você, mas a sociedade a outras pessoas. Quem deve ser meu orientador? A pessoa que você tem afinidade, o professor que está mais próximo de você, que pode te ajudar a te levar para dar e para ter sequência nessa continuidade na carreira acadêmica. Professores e pessoas profissionais da educação que têm um know-how, porque nem sempre é professor, tem um know-how que possa te oferecer e que ele também esteja habilitado pela instituição a te orientar. Não só pela sua instituição, mas por outras instituições também, porque outros orientadores, outras pessoas, outros profissionais de outras instituições, diferente daquela que você está fazendo o curso, ele também pode te orientar. Como fazer o recorte do tema? Isso também eu expliquei no 5º aulão. Vai lá dar uma olhadinha. Onde posso procurar referências para o meu trabalho? Essas referências é comum que sejam dadas pelo próprio orientador, mas também aquelas que você coletou ao longo das atividades que foram realizadas no decorrer do curso, nas disciplinas que você estudou. Quando você fez uma prova, o professor ele passou um livro para você ler. Quando você fez um trabalho para apresentar dentro da sala de aula, o professor ele te deu uma referência bibliográfica. Então, isso tudo é conteúdo para você olhar, revisitar e reaproveitar as leituras que você já fez. Ah, Silvia, significa que eu não preciso ler de novo, né? Não, você vai ler outra vez, só que com outro olhar, com outra perspectiva e que um sacrifício muito menor, porque você já passou por aquela leitura. Quais são as fases do projeto? Também já vimos isso. Volta lá no 5º aulão que você vai reconhecer ou rever as fases do projeto. Como posso me organizar? Vendo as fases do projeto. O que é um projeto, como é desenvolvido cada etapa. Volta lá na aula 4, no 4º aulão e no 5º aulão, para você rever essa parte. Continua aí na sequência comigo. Quais as principais perguntas de uma banca? Exatamente aqueles itens que aparecem lá no projeto. Aquilo ali que a banca quer saber. O que surge a mais são curiosidades da banca que, de repente, você não deixou muito claro no seu trabalho. Se eles perguntaram algo, poxa, mas é óbvio para você, na hora de escrever, você não deixou tão óbvio assim.
Então, é importante sempre dar muita atenção à banca, porque ela não vem só para criticar ou para te aprovar ou reprovar, mas ela traz contribuições importantes e significativas para o seu trabalho. É só você também ter atenção e mudar o olhar, não entender que a banca ela vem só para te aprovar e te reprovar. Não é este o único papel da banca. Estes itens, ele vem como uma consequência de algo que você fez muito bom ou algo que você não fez tão bom assim. E aí eu trago aqui, né, um dos eventos que eu peguei aqui na internet, mas que também já participei, um evento bem bacana, muito bom, dentre tantos outros que existem por aí, para você já começar a submeter seus trabalhos, começar a testar tudo que a gente tem visto aqui nesses dias em relação ao TCC. O melhor espaço que você tem para saber se está escrevendo bacana, se está com escrita acadêmica, e já produzir para o seu currículo Lattes, para ter uma produção na hora de submeter ao mestrado ou ao doutorado, é por aqui. E até algumas instituições que ofertam especialização, que também precisa passar por processo seletivo, que são as instituições públicas. As especializações de instituições públicas, elas também passam, o aluno precisa passar por um processo seletivo, porque é muito concorrido. Silvia, o que você acha? Eu terminei a graduação, eu já faço logo, já tento direto o mestrado? Depende do domínio e do conhecimento que você tem em relação ao trabalho acadêmico científico. Se você domina, se já vem desenvolvendo isso, desde a graduação, pelo menos, beleza, já fez uma monografia, sabe como é que funciona, um artigo, um banner, conhece as estruturas, manda ver, tenta direto. Não, você já tem. Se você conseguiu um sim, bacana, parabéns para você. Mas se não passou por essas etapas, aí eu sugiro uma especialização, porque ela vai te atualizar, te preparar de uma certa forma para que você tenha uma segurança e uma tranquilidade, que é o que normalmente as pessoas não têm quando passam para um edital ou um processo seletivo para o mestrado ou doutorado. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.